Boa noite, galera. Gui Ribeiro para a nossa sequência das videoaulas. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, que a gente vai modelar basicamente algumas partes do nosso banco de dados, as mais importantes assim que eu tive de primeiro, assim, primeira coisa que eu imaginei para a gente modelar o banco. Caso precise a gente modelar alguma coisa mais, a gente faz depois. Eu vou usar um programa que chama MySQL Workbench, é próprio para bancos de dados MySQL, e como o nosso EasyPHP usa MySQL, então é uma ferramenta que vai nos ajudar bastante. Ele gera a parte de modelagem lógica e depois a gente pode exportar o script para usar, importar no nosso PHP admin para criar as tabelas, certo? Primeiro a gente vai criar um banco de dados. Aqui está com o nome de... quando a gente começar apresentando o programa, para quem não conhece primeiro, né? Para quem não conhece, quando abre o programa é essa tela que a gente tem. Aqui dá pra gente fazer muitas coisas, criar tabelas, views, rotinas. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o banco de dados, mas como não é o foco, eu vou deixar passar batido. Mas caso algum tenha dúvida, pode postar nos comentários depois. A gente vai clicar aqui duas vezes para a gente renomear o banco de dados. Vamos criar um banco de dados que vamos chamar blog VA. Beleza? Já atualizou aqui. Vai perguntar se quer renomear todos os esquemas, as ocorrências de esquemas. Pode sim para renomear tudo. A gente não tem nenhuma tabela a princípio. A gente vai criar aqui add diagrama para adicionar um diagrama. Não deu, mas agora sim. Aqui vai ser a parte lógica que a gente vai modelar. Vamos tentar abaixar aqui um pouco. Isso, mas vai ser princípio depois. Então, aqui não tem nada, a gente vai criar uma tabela. Aqui tem as toolbar, né? Toolbox. Tá bem, só deixar o mouse que você vai ver o que faz cada ícone. A gente vai criar uma nova tabela. Vamos adicionar ela aqui. 2 cliques na tabela. E vamos renomear ela para users. Vamos tentar manter um padrão em inglês, certo? A gente tem as colunas. Vamos manter um padrão para ter um ID em todas, que é mais fácil de manipular os dados depois, principalmente na parte dinâmica com o PHP. Vamos manter o nome com padrão, o nome da coluna com o nome da tabela seguido underscore. A gente vai ter um ID user, vai ser inteiro. Aqui vai ser chave primária, né? Tornar chave primária. Vamos marcar a chave primária. Esse NN é not null. E vamos colocar auto incremente para incrementar sozinho sem que a gente precise estar mexendo. Ele vai incrementar sozinho para a gente. Vamos criar outra coluna que vai chamar name users. A gente vai ter um varchar, mas eu vou colocar um pouco maior. 45 está um pouco pequeno. Vamos colocar 255 para garantir. Vamos colocar not null também. Outro que a gente vai colocar vai ser o password. Esse vai ser um varchar também. A gente pode deixar menos aqui agora porque opa, desculpa. Muitos não permitem maiores que 15 caracteres. Vamos limitar a 15 também o nosso. Vamos colocar como not null também para forçar o usuário a cadastrar essa informação. Outra que a gente vai precisar vai ser o e-mail, né? Users. Vai ser também um varchar, onde a gente pode colocar 255 também, para ficar bem grande, para garantia, né? Not null. E vamos colocar um aqui, que vai ser um thumb. Thumb é aquelas imagenzinhas pequenininhas. Quando a gente for cadastrar os comentários, a gente vai precisar desse thumb, ou então para deixar no final da postagem, falar qual o autor da postagem que fez e colocar uma fotozinha do autor. Pode ser um varchar de uns 255 só pelo caminho. A gente vai passar o caminho depois do thumb desta imagem. Aqui a gente pode deixar sem ser not null, não tem muita necessidade. Aqui a gente já conseguiu terminar essa tabela. A gente vai criar outra tabela. E essa tabela agora vai chamar posts.
posts, porque a gente vai colocar os posts depois, a gente vai salvar no banco de dados para carregar depois dinamicamente isso. A gente vai manter o padrão, né, com ID post, vai ser inteiro, chave primária, not null e autoincremente. A gente vai ter o que? Vai ter um título no post. Eu vou colocar os nomes, depois eu coloco o tipo de dados de cada um, só para ficar mais rápido, para a gente agilizar. Vai ter a data que o post foi criado. A gente vai ter uma categoria, né, que esse post pertence. A gente vai ter que ter a imagem principal do nosso post, né, que é importante. A gente vai ter o autor. Opa, tá cortando aqui, deixa eu sumir isso. É isso. A gente vai ter o autor do post e a gente vai ter o conteúdo do post, né, que é o principal. Agora vamos renomear. O título pode ser um varchar de 255, certo? A data a gente pode colocar um tipo especial de dado já próprio para data, né, que é o date. A categoria a gente pode colocar só um int, porque a gente vai ter que relacionar essa categoria com uma tabela de categorias, então vamos deixar assim com int. A imagem do post a gente pode colocar 255 também pelo caminho que a gente vai passar. O autor a gente pode colocar um int também, porque depois a gente vai relacionar esse autor com o usuário. E esse content post aqui a gente vai colocar ele do tipo que? Texto, porque texto é um tipo de dados maior, que cabe maior quantidade de caracteres, sem a gente limitar. Então isso já vai ser suficiente para a gente nessa tabela. Outra tabela que a gente vai precisar criar é a tabela de categorias. Como eu falei, vamos criar a tabela de categorias. Category, certinho. A gente vai mandar o padrão, id category, int not null, chave primária e autoincremente. Vou fazer a mesma coisa, a gente vai ter que ter um name para ela. A gente vai ter que ter uma descrição, né? Description, certinho. Agora o nome da categoria a gente pode deixar com 100, tá bom, não vai ser muito, né? Mas vamos deixar só por garantia. A descrição a gente pode colocar um texto, vamos colocar um texto para garantir o tamanho do conteúdo que a pessoa vai utilizar. Deixa eu achar o texto aqui, certo? Eu acho que só esses três já são suficientes. Se a gente for preciso, vamos colocar not null aqui em todas. A descrição talvez não precise. Vamos colocar esses três, acho que já é suficiente. Vamos criar outra tabela. Depois a gente ajeita essa parte aqui, gente. E vamos colocar mídias, porque como as nossas imagens vão estar no servidor, não tem como a gente passar o caminho do computador, né? Por exemplo, C2 pontos barra qualquer coisa, né? Por exemplo, usuário barra documentos barra imagens. Então a gente vai ter que ter isso salvo no nosso servidor, né? A gente vai ter que passar o caminho de acordo com o servidor. Então vamos salvar essas mídias no servidor para depois a gente usá-las. ID mídias not null, chave primária, autoincremente. A gente tem que ter o que? O file path, que vai ser o caminho dos dados, né, de acordo com aquela imagem no servidor. A gente vai ter que ter também o autor, só para garantir, né? Opa, escrevendo errado aqui.
A gente vai ter que ter também a data que a imagem foi mandada para o servidor. Opa, tô colocando o nome errado, gente, desculpa. E outra que vai ter que ter, acho que só isso, é o ID, o caminho, o autor e a data. Acho que já é suficiente. Vamos colocar Not Null para todos aqui. Agora que a gente já tem essa parte feita, é o seguinte. Como eu falei, a gente vai ter que relacionar algumas tabelas entre si. Por exemplo, no post, eu tenho um atributo, uma coluna que é category posts, né? Vai ser a categoria do post. Só que essa categoria vai estar vindo de uma tabela que a gente criou, que vai ser a categoria. Então a gente vai ter que relacionar isso, criar essa category post como chave estrangeira da categoria. A gente vai vir aqui, ó, foreign key, e vamos colocar o nome aqui, por exemplo, category. Eu gosto de usar o nome das duas tabelas para ficar mais fácil de identificar qual que é a relação de quais tabelas estão sendo usadas naquele campo. Então a gente coloca, opa, tô no nome errado, category posts. Esse vai referenciar qual tabela. Como eu estou na tabela, acho que eu estou criando na tabela errada, desculpa, gente. Eu cliquei aqui no post, aqui assim. A gente vai ter que criar aqui categoria posts, vai referenciar a tabela categorias, blog VA categorias. Aqui a gente vai selecionar qual coluna vai estar referenciando. É a categoria posts, né, que vai referenciar ao ID, já vem carregando automaticamente o ID da categoria. Selecionou, vocês vejam que aqui já criou uma relação. Aqui tem relações de 1 para N, 1 para 1, N para M. Eu, como falei, não é o foco das videoaulas essa parte de banco de dados, mas se alguém tiver dúvida pode entrar em contato que a gente esclarece da melhor forma que a gente achar, certo? Criou uma relação já do post com a categoria. A gente vai ter que criar outra relação que é o que? O autor, cada post tem um autor, então a gente vai ter que ter referenciar o autor de acordo com o usuário. Vamos criar outra chave estrangeira que vai ser o que? Vamos colocar users com o post, né? A gente vai referenciar qual tabela? Agora são os usuários. A gente vai selecionar qual atributo, qual coluna vai ser. A gente vai selecionar autor. Aqui está dando um erro. E vamos, ele já carrega diretamente o ID users. Vejam que já criou outra relação para a gente. Essa medida aqui a gente pode relacionar ela também com os autores, mas basicamente as 4 tabelas principais que a gente precisa são essas. Agora a gente pode mandar exportar os scripts para a gente carregar na nossa. Eu vou até abrir o PHP aqui. A gente pode vir aqui no file export como forward engineer SQL creation script. Vai perguntar se a gente quer gerar para apagar os esquemas tal. A gente não quer nada disso, a gente quer só o básico mesmo, então vamos no next. A gente vai ter que salvar primeiro onde vai ser salvar o arquivo. Vou colocar no meu desktop aqui, vou colocar aqui como blog VA, certo? Vou mandar salvar aqui como esse arquivo, vai salvar como extensão SQL. Clicou no next, aqui é basicamente isso mesmo. Não, a gente não quer nem views, nem rotinas, nem triggers. A gente quer somente as tabelas mesmo. Vamos dar um next. Aqui tem o script aqui pra gente. A gente pode colocar só um finish, tá salvo. Se a gente quiser salvar aqui, eu vou deixar salvo para garantir. Se a gente tiver que modelar depois, tá pronto já. Vou colocar aqui blog VA. Salvei, tá beleza. Esse MySQL Workbench, eu esqueci de falar, é livre, não precisa de chave para usar. É só fazer o download, instalar na máquina e tá beleza, certo? Agora, se a gente vir aqui no nosso localhost, home MySQL direto aqui, a gente pode vir aqui no nosso SQL e vamos aqui no, aliás, no importar. Vamos selecionar o arquivo, aquele que a gente salvou.
Tá lá na nossa área de trabalho, Open. Vamos mandar executar. Aí, ó, importação finalizada com sucesso, 12 consultas executadas. Vejam que já criou o nosso banco de dados aqui, blog VA. Se a gente clicar nele, vai trazer as tabelas que a gente tem. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver as estruturas que nossas tabelas têm. Vamos ver a post, por exemplo. Tá tudo feitinho aqui, bem simples. Acho que é isso a nossa aula de hoje. Não tem muito mistério. Se alguém não entendeu, posta nos comentários que a gente tenta solucionar nas próximas. Ou fazer um especial para solucionar a dúvida. Tanto faz, é bem simples. É basicamente isso que eu queria passar hoje. É véspera de Natal, então eu desejo Feliz Natal para todos. Muito sucesso na vida de cada um. Agradeço a todos que estão seguindo o nosso canal aí. E peço que se inscrevam mais e mais, que divulguem, para a gente dar continuidade às nossas videoaulas. Quanto mais visões, mais a gente fica satisfeito e dá continuidade. Então, gente, acho que é isso. Boa noite, domingo aí. Valeu demais e até a próxima.